Saiu agora um relatório recente de riscos globais de 2025 e a Eurásia criou um termo que chamou muito a atenção, né? Ele chamou de Rules of Thumb, né? O que isso quer dizer? É um trocadilho com a expressão Rule of Law, né? Em inglês significa império da lei, ou seja, as regras claras de um sistema democrático. Só que no caso eles trocaram por Rules of Don, né? As regras de Donald. E a mensagem é a seguinte, com a volta do Trump, os Estados Unidos estão ficando cada vez mais dependentes da vontade de um único homem em vez das instituições. O relatório ele fala de algo muito sério. Um segundo mandato em que o Trump volta mais experiente, mais organizado e com uma equipe mais alinhada ideologicamente do que lá em 2017. Ou seja, com muito mais condição de impor a sua visão pessoal sobre todo o sistema. E aí, na prática, isso significa menos peso das instituições independentes, né, como Congresso, imprensa, judiciário, e mais decisões baseadas no que o interesse do presidente naquele momento. E aí, pessoal, nesse contexto, vamos trazer aqui a opinião de uma terceira figura ilustre aí, um dos maiores gestores do mundo, o Ray Dalio, fundador da Bridgewater. Ele vem debatendo muito esse tema, né? Se você quer proteger o seu patrimônio num cenário de risco geopolítico, endividamento dos governos, fragilidade do dólar, você precisa olhar para ativos tangíveis. Agora, recentemente, o Ray Dalio sugeriu que todo investidor deveria ter pelo menos 15% do seu portfólio em ouro ou em Bitcoin. Segundo ele, essa é a proporção que historicamente oferece a melhor relação retorno-risco para quem busca proteção. E por que ouro e Bitcoin, né? O ouro, pessoal, tem séculos de história como reserva de valor, né? Ele protege contra a inflação, contra a desvalorização das moedas fiduciárias. Já o Bitcoin é uma espécie de ouro digital, né? Que combina escassez programada com independência dos governos. O Ray Dalio, ele não chega a cravar qual é o melhor entre os dois. Ele diz que a escolha da divisão, a proporção aí, é o investidor que define. Mas ele deixa clara a sua preferência pelo ouro, pelo seu papel mais tradicional. Ainda assim, só o fato dele colocar o Bitcoin nessa equação já mostra que o jogo mudou bastante. E aqui vale um destaque importante, né? O Ray Dalio ele faz esse alerta porque ele vê esse cenário que a gente está discutindo aqui, né? A dívida pública americana está em quase 37 trilhões de dólares, né? Essas tensões comerciais só crescem, especialmente com a China, né? É bem direto. Se os governos seguirem expandindo os seus gastos e imprimindo dinheiro, o dólar vai enfraquecer e os investidores que ignorarem o ouro e o Bitcoin podem pagar caro por isso. Mas a ideia central é essa, né? Em um mundo mais caótico, ativos reais e descentralizados, eles ganham espaço. Se tem alguém que pode falar com propriedade sobre crise, ciclos econômicos, proteção do capital, esse cara é o Ray Dalio. E é exatamente por isso que ele é o primeiro grande personagem do nosso quadro Masters of Money. O Ray Dalio é um dos maiores investidores e pensadores financeiros do nosso tempo. Ele é o fundador da Bridgewater Associates, que ele fundou em 1975. Ele transformou a Bridgewater na maior gestora de hedge funds do mundo, com mais de 140 bilhões de dólares sob sua gestão. E a trajetória dele, ela vai muito além de números. Ele nasceu lá em Nova York, estudou finanças em Long Island, fez MBA em Harvard, construiu uma carreira com uma marca pessoal inconfundível mesmo. Essa busca incessante dele por entender como é que o mundo realmente funciona é um dos grandes legados dele. E ele criou o All Weather Portfolio, que lançou lá em 1996. A ideia era simples, mas poderosa: construir uma carteira que conseguisse performar bem em qualquer cenário econômico. Isso significa uma diversificação extrema, né, entre ações, títulos, ouro, commodities. Essa lógica virou uma referência mundial em diversificação e resiliência. E é replicada até hoje por vários investidores que buscam proteção e consistência no longo prazo. Além disso, o Ray Dalio ele é autor de livros que se tornaram clássicos. Por exemplo, Os Princípios para a Vida e Trabalho, onde ele defende a meritocracia de ideias, transparência radical, disciplina para aprender com os erros. Depois veio lá o Princípios para lidar com a mudança da ordem mundial, e aí ele analisou 500 anos de história para entender como os impérios surgem, como eles atingem o auge, como esses impérios declinam também. E agora, em 2025, ele lançou How Countries Go Broke, The Big Cycle. E ele aprofunda ali a teoria dos grandes ciclos econômicos e deixa um alerta bem claro, né? O excesso de dívidas, as políticas equivocadas e a perda de produtividade são os sinais que antecedem a queda de qualquer nação. O Ray Dalio ele mostra que nenhum país permanece dominante para sempre. Ele compara os Estados Unidos com o que já aconteceu com impérios como o britânico, o holandês, né? E ele faz o seguinte alerta: a desigualdade social, polarização política, endividamento e enfraquecimento do dólar são sinais de que os Estados Unidos podem estar em rota de declínio, né, enquanto a China avança. E é nesse contexto que, recentemente, o Ray Dalio recomendou que todo investidor alocasse pelo menos 15% do seu portfólio em ouro e Bitcoin. Na visão dele,
essa é a forma mais inteligente de proteger o patrimônio contra riscos sistêmicos. O Ray Dalio não é apenas um gestor, ele é um historiador econômico, um pensador do sistema. Ele é um cara que dedicou a vida para estudar os ciclos que moldam o destino dos impérios e criar ferramentas práticas para que os investidores e os países possam se preparar para o que é inevitável. E por tudo isso, Ray Dalio merece ser o primeiro a figurar aqui no nosso quadro Masters of Money. Mas olha só, se por um lado mestres como Ray Dalio, Larry Summers, o Ian Bremmer estão levantando sinais de alerta sobre a decadência do Império Americano, por outro lado, existem dados que mostram justamente o contrário. Vamos olhar para os dados. O governo americano está arrecadando como nunca com essas tarifas. Em julho desse ano, essas tarifas alfandegárias entregaram mais de 28 bilhões para os cofres do Tesouro. Isso é mais do que o dobro no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano fiscal, já foram mais de 135 bilhões arrecadados. Para você ter uma ideia, em todo o ano de 2024, o valor tinha sido de 79 bilhões. Eles já arrecadaram quase o dobro. Desde abril desse ano, as receitas tarifárias elas vêm subindo de mês a mês, né? Se esse ritmo continuar, o Tesouro projeta que as tarifas vão render mais de 300 bilhões de dólares até o final do ano fiscal. E tem um detalhe, mais de um terço desse dinheiro vem de importação da China. Ou seja, o discurso de que o Trump vai fazer a China pagar pelas tarifas tem, pelo menos no caixa do Tesouro, um fundo de verdade. Para você ter ideia, antes as tarifas representavam cerca de uns 2% da Receita Federal Americana. Hoje já são quase 5%. Será que essa arrecadação recorde de tarifas é um sinal de força do governo Trump ou será que, no longo prazo, pode sair caro para as empresas e para o consumidor americano? A resposta não é simples. E não para por aí. Além do Tesouro Americano batendo recorde de arrecadação com tarifas, tem um outro movimento que está acontecendo em paralelo. As empresas estão correndo para investir dentro dos Estados Unidos. É o caso da Apple, é um caso mais simbólico. Só em 2025 ela anunciou mais de 100 bilhões em novos investimentos, em fabricação doméstica, incluindo a transferência de parte da produção do iPhone e de componentes críticos para o território americano. Isso eleva o total de investimentos já anunciados pela Apple para algo em torno de 600 bilhões de dólares. E aí, com fábricas de servidores de inteligência artificial lá no Texas, complexos de fornecedores em Michigan e a criação de cerca de 20 mil novos empregos em pesquisa e desenvolvimento. O governo Trump afirma que a agenda tarifária já gerou trilhões de dólares em compromissos de investimento por multinacionais, especialmente em setores como semicondutores, automotivo, tecnologia, empresas como Ford, Amazon e até mesmo montadoras asiáticas também ampliaram as suas operações nos Estados Unidos, preferindo investir localmente a pagar tarifas que chegam a 30% em alguns produtos. Tem um detalhe estratégico, o uso das chamadas zonas de comércio especial. Ou seja, na prática, as tarifas acabaram funcionando como um empurrão para que empresas voltassem a investir pesado nos Estados Unidos.